Querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Então, 19º dia dos 50 dias clamando Pentecostes. Começamos a falar de passos da nossa colaboração no sentido de nos tornarmos mais dóceis ao Espírito Santo. A docilidade ao Espírito Santo é essa capacidade de receber as inspirações do Espírito Santo e deixar-se levar por elas. Né? E nós nos tornamos capazes de receber e deixar-nos conduzir pelo Espírito devido aos dons do Espírito Santo, já recebidos no batismo. Mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos exercitar essa docilidade, nós precisamos crescer nessa docilidade ao Espírito Santo que pelos dons nós já recebemos de certa forma. Mas é preciso exercitar, treinar, se dispor. A palavra usada na teologia é se dispor. Né? Então, nós dizíamos ontem que o primeiro passo é alimentar o desejo de ser conduzido pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro passo. O primeiro exercício, alimentar o desejo pela oração, o desejo de ouvir o Espírito, o desejo de receber suas luzes, suas inspirações e alimentando, deixar que cresça em nós o desejo das luzes, dos dons do Espírito Santo. Hoje, o segundo passo, o segundo exercício para fazermos crescer em nós a docilidade ao Espírito Santo é a mortificação da vontade sensível. Ou seja, em outras palavras, a mortificação do gosto. Né? Quando nós estamos assim, muito habituados apenas a nos deixar levar, a seguir o nosso gosto, o nosso apetite, a nossa vontade sensível, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, é baseado apenas no que eu gosto, é baseado apenas no que eu quero, é baseado apenas na minha vontade sensível, no meu apetite sensível. Então eu estou habituado a ser movido pela natureza, pela natureza da minha carne, por aquilo que me é natural, né? Ser conduzido pelos meus apetites, pelo meu gosto, pela minha vontade. E quando eu estou habituado a mover-me apenas pela minha vontade sensível, eu, mesmo sem querer, eu me fecho ao Espírito Santo. Eu me fecho à condução do Espírito Santo. Eu preciso me abrir à condução do Espírito Santo. Eu preciso me voltar à condução do Espírito Santo. Mas se eu estou voltado para uma outra fonte de condução, eu não estou voltado para esta fonte que é o Espírito Santo. Ora, eu quero ser conduzido pelo Espírito. Eu quero que a minha vida, os meus atos, o que eu faço, que venha dessa fonte, dos impulsos, dos instintos, das luzes que o Espírito Santo me envia. Mas se eu estou habituado, estou voltado para o meu gosto pessoal, e eu sou movido pelo meu gosto, eu sou movido pelo meu gosto, pelo que eu quero, pelo que eu gosto, pela vontade sensível, eu estou me fechando ao Espírito Santo. Então é preciso praticar essa mortificação. Ou seja, eu preciso aprender a praticar esses exercícios de contrariar o gosto pessoal. Contrariar a vontade sensível. Como uma forma de me dispor à ação do Espírito Santo. Entende? Não é contrariar por contrariar. Não é sofrer por sofrer. Não é se contrariar por se contrariar, dizer não a mim mesmo todo momento sem sentido. Não há um sentido. Dizer, eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo. Então eu preciso me desvencilhar, eu preciso
né, me desabituar a ser conduzido apenas por mim mesmo. Entende? Nós estamos habituados a sermos conduzidos por nós mesmos. Pelo nosso julgamento, pelo nosso gosto, pelas nossas afinidades, pela nossa vontade sensível. E é baseado nisso, no nosso gosto, na nossa vontade, que a gente age. Então a gente é movido pelos nossos próprios impulsos. Mas eu quero me desabituar a ser eu mesmo a fonte da minha condução. Eu quero que outro seja a fonte da minha condução, que é o Espírito Santo. Olha, Romanos 8, versículo 13. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Quer dizer, pelo Espírito mortificar as obras da carne. Quer dizer, eu mortifico contrariando. Eu preciso contrariar o gosto, contrariar a vontade sensível. Contrariar. Cada vez que eu contrario, cada vez que eu digo não à minha vontade sensível, cada vez que eu digo não àquele impulso, àquele apetite de fazer alguma coisa, se eu faço isso com a intenção de não ser mais conduzido pelo meu próprio apetite, mas pelo Espírito, eu estou me indispondo desse lado e me dispondo ao outro lado. Você percebe? Então, quer dizer, a mortificação da vontade sensível, ela precisa ser um exercício de docilidade ao Espírito Santo. Para me tornar sensível às moções do Espírito Santo, eu preciso me dessensibilizar das moções da minha carne, do meu gosto, da minha vontade sensível. Então, uma pessoa muito apegada ao seu próprio gosto, à sua própria vontade sensível, ela é fechada ao Espírito. Ela é fechada, mesmo sem saber. Não, fechada. A gente precisa estar menos ligado à matéria, menos ligado à carne, às criaturas, aos impulsos, aos próprios apetites, à própria vontade, para ligar-se a Deus. É um exercício. Entende? Eu estou dizendo não, mas ao dizer não, eu estou dizendo sim. É uma forma de dizer sim. Então é muito importante nós entendermos esse exercício. Quando nós praticamos esse tipo de penitência, esse tipo de mortificação interior, como uma forma de expressar a nossa docilidade, a nossa abertura ao Espírito Santo, a nossa decisão de ser conduzido pelo Espírito e não pelos próprios apetites. Isso é o normal na gente, não é? A gente é conduzido pelos próprios apetites. Pelo próprio gosto. Cada vez que você contraria o seu gosto, cada vez que você diz não ao seu gosto, mas como uma forma de expressar que você não quer ser conduzido pelo seu gosto, mas por Deus, você está alimentando, você está exercitando a sua docilidade ao Espírito Santo. Porque ser dócil ao Espírito Santo implica o sacrifício da própria vontade. O que mais nos impede de sermos dóceis ao Espírito Santo é o sacrifício da própria vontade. Esse é o sacrifício de louvor que precisamos ofertar a Deus. Peçamos ao Senhor. Senhor, nós pedimos nesta noite, nós pedimos neste momento, batiza-nos no Espírito Santo. Batiza-nos no Espírito Santo e nos dê essa docilidade, nos ensine a ir fechando os ouvidos para os apetites da carne e abrindo os ouvidos para a voz do Espírito. Quem não fecha os ouvidos para os apelos da carne, não aprende a abrir os ouvidos para os apelos do Espírito. Nós queremos escutar a voz do Espírito, mas estamos tão inclinados às vozes da carne, da própria natureza,
que não conseguimos ouvir a voz suave do Espírito Santo. Nós pedimos esse dom, essa graça pelo derramamento do Espírito Santo. Sim, Senhor Jesus, derrama o Espírito Santo em nós agora e nos conceda isso como graça, essa maior docilidade, esse desvencilhamento da carne, não estar tão preso aos próprios apetites, e uma vez que não estamos tão presos mais ao próprio apetite, estarmos assim mais livres, mais abertos a ouvir. Muitos não conseguem ainda nem ouvir, quanto mais se deixar levar pelas inspirações do Espírito Santo. Para se deixar levar, para ser conduzido pelas inspirações, primeiro é preciso ouvir, receber. Tem gente, Senhor, que não consegue nem receber ainda, não consegue nem ouvir ainda, quanto mais ser conduzido. Então nós queremos essa graça, nos ensine, Senhor, a contrariar o próprio gosto, a contrariar a própria vontade sensível, como uma forma, Senhor, de não nos deixarmos levar pelos impulsos da carne e aprender a deixarmos-nos levar pelos impulsos do Espírito. Dá-nos essa graça. E por isso nós pedimos, batiza-nos no Espírito Santo. Isso é graça, Senhor. Nos ensine esse movimento, nos ensine esse exercício de nos fechar por um lado e nos abrir ao outro. Amém, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.